Olá, queridos estudantes do sexto ano, sou a professora Joelânia, dando continuidade ao capítulo 6 do livro. Hoje falaremos sobre adição e subtração de frações, correspondente à nossa aula de número 27. Então, na adição e subtração de frações, nós vamos analisar primeiramente as frações com denominadores iguais, aonde nós somamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Vejamos aqui os exemplos. Aqui nós temos a fração 5 oitavos mais 2 oitavos. Então, observem que os denominadores são iguais. Neste caso, como é uma adição, então a gente simplesmente soma os numeradores e conserva os denominadores. Então, 5 mais 2, 7, conservamos o denominador 8, porque eles são iguais. Aqui nós temos a fração 3 quartos menos 2 quartos. São os mesmos denominadores. Agora, nós temos uma subtração, mas a regra é a mesma. Nós vamos subtrair os numeradores, então, 3 menos 2, 1, e conservar o denominador, porque eles são iguais, que no caso é 4. Então, 3 quartos menos 2 quartos é igual a 1 quarto. Então, vamos resolver aqui outros exemplos que envolvem a adição e subtração de frações com denominadores iguais. Então, a regra é a mesma. Aqui nós temos 9 trezeavos mais 1 trezeavos é igual a 10 trezeavos. Por quê? Porque a gente conservou o denominador 13 e somamos os numeradores. 9 mais 1 é igual a 10, portanto, 10 trezeavos. 3 sétimos mais 5 sétimos mais 3 sétimos é igual a 11 sétimos, porque nós temos os denominadores iguais, então eu conservei o 7 e vou somar. 3 mais 5, 8, 8 mais 3, 11, 11 sétimos. 8 quinzeavos mais 4 quinzeavos é igual a 12 quinzeavos, por quê? Conserva o denominador, que no caso é 15, e soma os numeradores. 8 mais 4, 12. Então, 12 quinzeavos. Na subtração, da mesma forma, então, eu vou conservar os denominadores, no caso 19, e vou subtrair os numeradores. 13 menos 5 é igual a 8. Portanto, 8 dezenove-avos. 5 sextos menos 2 sextos, então, vou conservar o denominador 6 e subtrair os numeradores. 5 menos 2, 3, 3 sextos. 10 onzeavos menos 9 onzeavos é igual a 1 onzeavos. Por quê? Porque eu vou conservar o denominador, no caso 11, e vou subtrair os numeradores. 10 menos 9 é igual a 1, portanto, 1 onzeavos. Agora, vamos analisar adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Neste caso, nós reduzimos as frações ao mesmo denominador. Em seguida, somamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Uma maneira é determinando frações equivalentes às iniciais com o mesmo denominador. Aqui nós temos um exemplo, nós temos 3 oitavos mais 1 meio. Então, observe que os denominadores são diferentes, então nós temos que procurar uma forma de fazer com que esses denominadores fiquem iguais. Uma maneira é procurando frações equivalentes. Então, para que esse 2 aqui fique igual ao oitavo, porque a gente tem que reduzir ao mesmo denominador, a gente pode multiplicar toda essa fração por 4, porque aí os denominadores vão ficar iguais.
Então, eu conservo a primeira fração, 3/8, mais multiplico a segunda fração por 4 para poder os denominadores ficarem iguais. Então, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 4, 8. Então, agora os denominadores ficaram iguais. Neste caso, agora eu posso conservar o denominador e somar os numeradores. Então, 3 mais 4, 7. Conservo 8, portanto, 7/8. Então, vejamos aqui outros exemplos. Nós temos aqui a fração 5/7 menos 2/3. Então, nós vamos pegar essa primeira fração e multiplicar pelo denominador da segunda. E a segunda fração, nós vamos multiplicar pelo denominador da primeira. Então, 5 vezes 3, 15. 7 vezes 3, 21. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7, 21. Então, dessa forma, nós encontramos agora frações com denominadores iguais. Então, a gente conserva o denominador, no caso 21, e vamos subtrair os numeradores. 15 menos 14, 1. Então, 1/21. Aqui nós temos a fração 4 mais 3/5. Esse número 4, ele é um inteiro, mas ele pode ser escrito na forma de fração, porque quando não tem denominador, o denominador é 1. Então, colocando esse 4 na forma de fração, fica 4/1, mais 3/5, que eu repeti aqui. Para esse denominador aqui, ele ficar igual a 5, então basta que eu multiplique toda essa fração pelo denominador da segunda, no caso, 5. Então, 4 vezes 5, 20. 1 vezes 5, 5. Aqui, essa segunda fração, eu iria multiplicá-la pelo denominador da primeira, que no caso é 1. Então, ela permanece igual. Então, eu vou repetir, mais 3/5. Então, denominadores iguais, conservo e vou somar os numeradores. Então, 20 mais 3, 23. Portanto, 23/5. Temos aqui outros exemplos. Aqui nós temos a fração 1/2 mais 3/5 menos 5/6. Então, observe que nós temos 3 frações com denominadores diferentes. Então, vamos procurar frações equivalentes que tornem esses denominadores iguais. Se a gente multiplicar esse denominador 2 vezes 15, vai dar 30. Se a gente multiplicar 5 vezes 6, também dá 30. E se a gente multiplicar 6 vezes 5, também dá 30. Então, o denominador equivalente da fração é 30. Então, vamos multiplicar essa primeira fração, numerador e denominador, por 15. 1 vezes 15, 15. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Então, os denominadores agora eles estão iguais. Portanto, a gente vai conservar o denominador e vamos somar ou subtrair os numeradores, conforme seja o sinal. 15 mais 18, 33. Menos 25, 8. Então, depois que a gente torna essa fração com denominadores iguais, a gente conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores, que deu, então, 5/30. Para vocês entenderem melhor, gente, na hora de transformar esses denominadores iguais, vocês podem analisar da seguinte forma também. 6 é divisível por 2. Então, neste caso, eu vou comparar só os que não são divisíveis, no caso 5 e 6. Como eles não são divisíveis, a gente simplesmente multiplica. 5 vezes 6, 30. Então, já sei que o denominador comum é 30.
Então, basta que eu pense agora. 2 multiplicado por quanto vai dar 30? Por 15. Então, eu multiplico toda a fração por 15. 5 vezes 6, né? A gente pode também pensar da seguinte forma. Eu vou multiplicar essa primeira fração pelo denominador da segunda e a segunda fração pelo denominador da primeira. Então, eu multipliquei 3 quintos, toda a fração por 6, e 5 sextos, toda a fração por 5. E depois eu resolvi como já foi mostrado. Aqui nós temos 2 inteiros e 2 quartos. Aqui é uma fração que corresponde a um número misto. Primeiro eu tenho que transformar essa fração, que é multiplica a parte inteira pelo denominador, ou seja, 2 vezes 4, 8, e soma com o numerador. 8 mais 2, 10. Conserva o denominador 4. Menos, repete a segunda fração aqui, 7 oitavos. Agora, nós vamos procurar um número que multiplicado por 4 fica igual a 8, que no caso é 2. Então, eu multiplico tanto o numerador quanto o denominador por 2. 10 vezes 2, 20. 4 vezes 2, 8. Repete a segunda fração, menos 7 oitavos. Então, agora os denominadores são iguais. Neste caso, quando os denominadores são iguais, a gente simplesmente vamos subtrair os numeradores. Então, 20 menos 7, 13 oitavos. Uma maneira também de fazer aquele exemplo anterior, onde tinha as 3 frações, 1 meio mais 3 quintos menos 5 sextos, é fazer a decomposição em fatores primos com relação aos denominadores, já que são os 3 diferentes. Então, a gente pega o denominador 2, 5 e 6 e vamos decompor. Primeiramente, tem algum número aqui que divida por 2? Tem, o 2 e o 6, porque eles são pares. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 5 não divide por 2, então eu baixo 5. 6 dividido por 2, 3. Não temos mais aqui números divisíveis por 2, mas o 3 divide por 3. Então, agora a gente vai dividir por 3. 5 não divide por 3, então eu baixo. 3 dividido por 3, 1. Então, agora só falta dividir o 5, que só divide por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum de 2, 5 e 6 é 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC é 5. Aliás, é 30. Então, eu coloco 30 para as 3 frações e faço da seguinte forma agora. Divido pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3, 18. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 5, 25. Então, agora eu conservo os denominadores, no caso 30, e vou efetuar os numeradores. 15 mais 18, 33. E 33 menos 25, 8. Então, dá o mesmo resultado do slide anterior. Só que aqui eu estou resolvendo utilizando o mínimo múltiplo comum, que é pegar os 3 denominadores e fatorar. Quando eu encontro o resultado, ele vai ser comum para as 3 frações. Aí eu sempre pego o denominador, divido pelo denominador da fração e multiplico o resultado pelo numerador. Então, hoje a gente encerra a nossa aula com essa frase. Mesmo de longe, estamos juntinhos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.